Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do assunto contas. Na aula anterior, ou no vídeo anterior, nós estávamos conversando sobre o conceito de receita e despesa dado pelo CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica. Bem, no momento em que eu estava explicando o conceito de receita e despesa, me veio a ideia de fazer um link entre o conceito do CPC 00 e o conceito de receita e despesa contido na Resolução 750, que trata dos princípios fundamentais da contabilidade. Nós sabemos que o princípio da competência, ele trata do momento do reconhecimento das receitas e despesas no seu artigo 9º. Esse princípio da competência reconhece a receita, ou seja, reconhece a receita como realizada no momento em que há a entrega do bem independente do recebimento. Então, o fato de entregar o bem caracteriza a receita, independente do recebimento à vista ou a prazo. O princípio da competência reconhece a despesa como incorrida no momento do seu consumo, independente do pagamento. Então, o que caracteriza uma despesa é o consumo, independente de pagar à vista ou a prazo. O que nós vamos fazer agora é um link entre o conceito do CPC, que nós estudamos no vídeo anterior, com a Resolução 750, mais precisamente o artigo 9º, que trata do princípio da competência. Vamos até a lousa. Bem, o CPC 00 reconhece que a receita gera um aumento do PL. Nós sabemos que a receita traz como consequência um aumento do PL por meio dos lucros. Nós sabemos que a receita gera um lucro e esse lucro, consequentemente, o aumento do PL. Esse CPC 00 reconhece o aumento do PL por meio de variações no ativo ou no passivo. É exatamente o que diz o parágrafo 1º do artigo 9º da Resolução 750. O princípio da competência determina quando alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição do PL. Bem, esse CPC 00 reconhece a receita como uma entrada de recursos. Então, as receitas são geradas por meio de entradas de recursos. Lá no conceito ele diz, são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de entrada de recursos. A Resolução 750 considera uma receita realizada no momento em que há o recebimento efetivo de doações e subvenções. Ora, amigo, se eu recebo um bem em doação, eu tenho um ganho. E esse bem representa uma entrada de recursos no meu ativo. Esse bem representa uma aplicação de recursos no meu ativo. O CPC 00 reconhece como receita o aumento do ativo. Ou seja, lá na definição de receita, ele diz, são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de aumento de ativos. Então, o aumento de ativos ocasionado por uma receita. A Resolução 750, no parágrafo 3º, considera uma receita realizada quando há a geração natural de novos ativos, independente da intervenção de terceiros. Então, a geração natural de novos ativos, independente da intervenção de terceiros,
é um conceito de receita realizada da Resolução 750. Não sei se vocês lembram, amigos, mas quando nós estávamos estudando o princípio da competência, eu citei como exemplo de geração natural de novos ativos o nascimento de um bezerrinho lá na fazenda. Lá na fazenda, quando o bezerrinho nasce, surge um novo ativo sem a intervenção de terceiros, ou seja, pela geração natural. Para a fazenda, o surgimento desse ativo é um ganho e deve ser registrado como receita. Então, o nascimento do bezerrinho, ele gerou um aumento do ativo. O CPC 00 também reconhece como receita a redução do passivo. Ele diz o seguinte: são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de diminuição de passivo. A Resolução 750, no parágrafo 3º, inciso 2º, reconhece a receita como realizada quando dá extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior. A Resolução 750 considera como realizada uma receita a extinção de um passivo sem o desaparecimento de um ativo de valor igual ou maior. Quando é que isso acontece, Germana? Vamos supor que eu tenho uma dívida junto a um terceiro, ou seja, eu tenho um passivo. No momento de quitar essa dívida, não há um desembolso de ativo de valor igual ou maior, e sim a saída de um ativo de valor menor. Por exemplo, eu consegui pagar uma dívida de 100, desembolsando somente 80. Quando é que isso acontece? Quando eu obtenho um desconto. É por isso que o desconto obtido, ele é classificado como receita. Um outro exemplo que nós poderíamos citar é a prescrição da dívida. Há a extinção de um passivo sem saída de ativo. Então, a Resolução 750 reconhece como receita realizada a extinção do passivo sem o desaparecimento de ativo de valor igual ou maior, que confirma o que diz exatamente o CPC 00, que reconhece como receita a diminuição de passivo. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para o conceito de despesa. Despesa. O CPC 00 reconhece que a despesa gera um decréscimo do PL. Nós já vimos que a Resolução 750, no parágrafo 1º, diz que o princípio da competência, parágrafo 1º do artigo 9º, que o princípio da competência determina quando alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou redução do PL. Então, a despesa, de fato, gera um decréscimo do PL por meio de quem? Dos prejuízos. O CPC 00 define despesa da seguinte maneira: são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos. Então, esse CPC 00 reconhece a despesa como uma saída de recursos. A Resolução 750, no artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: consideram-se incorridas as despesas quando deixar de existir o correspondente valor ativo por transferência de sua propriedade para terceiro.
deixa de existir o correspondente ativo por transferência de sua propriedade para terceiros. Ora, Germana, mas se houve a transferência do ativo, é porque existiu uma venda. Mas nós sabemos que toda venda é acompanhada de uma despesa. Que despesa é essa? O custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida corresponde ao custo de aquisição que está sendo mantido no momento da venda. E é esse custo de aquisição que representa a saída dos recursos. Então, o CMV, que é o custo da venda, corresponde ao custo da mercadoria vendida, que representa o custo de aquisição mantido na venda. É exatamente este custo de aquisição que representa a saída do recurso. O CPC 00 define despesa como: são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de redução de ativos. Redução de ativos. A Resolução 750 reconhece como despesa incorrida a diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. Gente, quando é que ocorre a diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo? Um exemplo clássico seria a própria depreciação. O uso do bem gera uma redução do valor econômico. E é exatamente esse consumo do bem que caracteriza a despesa. Um outro exemplo seria a extinção de um ativo causada pela perda da mercadoria em um incêndio. Ora, eu perdi a minha mercadoria em um incêndio. Há uma extinção do meu ativo, ocasionando como consequência uma perda, uma despesa. É o que nós chamamos de insubsistência passiva ou insubsistência do ativo. Então, a diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo está associada à redução de ativos definida pelo CPC 00 como despesa. Bem, esse CPC 00 também reconhece como despesa: são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de incrementos em passivos, aumentos em passivos. A Resolução 750, no artigo 9º, parágrafo 4º, considera uma incorrida a despesa pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. Surge uma dívida não pela entrada de um ativo, e sim pelo consumo de uma despesa. Quer ver um exemplo? Quando eu consumo a mão de obra de um empregado, eu tenho uma despesa. Se eu consumir a mão de obra do empregado em maio, ele é despesa do mês de maio. Mas a legislação trabalhista permite que esse salário ele seja pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, em maio, nós vamos reconhecer a obrigação de pagar este salário no mês subsequente. Surge um passivo, consequência de uma despesa, no caso, a despesa com o salário. É exatamente o que o CPC 00 chama de incrementos em passivos.
Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido o link entre o CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica, e a Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. No próximo encontro, nós voltaremos ainda tratando do assunto contas. Até lá!